Oi, turma. Falando agora sobre o assunto do capítulo 7 do nosso livro de Administração, Gestão e Operações, que é o capítulo que trata sobre ética, sustentabilidade e segurança na gestão de operações. Bom, são três temas extensos, né? Mas aqui a gente vai falar um pouco só sobre isso. O assunto ética é um assunto que vocês já debatem em outras disciplinas, né? Aqui no curso de administração da PUC já tem disciplinas específicas para tratar esse tema que é muito importante e profundo, né? Então eu quero tratar esse tema mais do ponto de, né, tentando puxar um pouquinho para a gestão de operações, né? E tratar de algumas questões bem, sei lá, questões de ordem mais práticas, né? Então a primeira questão que eu queria colocar sobre ética, né, na gestão de operações é que a questão de ética tem a ver, fora a questão da moral e outros aspectos envolvidos, tem a ver com sustentabilidade, né? Ou seja, não dá para criar gerenciar ou ter uma atitude antiética que perdure a longo prazo, né? Que se sustente. Então esse é só mais um dos argumentos para que endossam a necessidade de um comportamento ético no trabalho, na vida, né? Porque na verdade não dá para separar, né? Se é ética num lugar, não é ética no outro. Então não tem como separar as coisas. A questão da ética, quando a gente está pensando na gestão de operações, ela merece ser, digamos, a palavra melhor não seria padronizada, mas ela deveria ser declarada, né? Porque a gente está tratando aqui não só do comportamento mais amplo, mais geral, relacionado a questões de honestidade, de moral e tal, mas também a como lidar com aspectos corriqueiros na gestão de operações. Então, vou dar um exemplo para vocês. Seria ético um gestor ou um administrador que trabalha na área de suprimentos, compras, enfim, receber um presente de um fornecedor no fim do ano? Então vejam só, esse é o tipo de aspecto que já gera um debate, né? No mundo real o que acontece? Algumas empresas toleram, né? Outras tantas toleram até certo ponto, ou seja, tem um valor definido, como se fosse um teto para o valor de um presente. Então se a pessoa ganhar, não sei, um panetone, uma garrafa de vinho, alguma coisa assim, uma agenda, que já está meio em desuso, ganhar um livro, seria aceitável e acima disso não seria aceitável. E outras organizações simplesmente dizem que não é aceitável receber qualquer tipo de favor, de presente de um fornecedor, de uma outra empresa que tem relacionamento comercial com a empresa em questão. Portanto, vejo que a primeira questão prática que se coloca do ponto de vista ético é que deve se declarar, deve se formalizar, deve se escrever um código de ética, um código de conduta, que esclareça essas questões mais rotineiras, né, mais cotidianas do administrador e do gestor de operações. Então essa é a primeira questão, né? Então é meio assim, minha avó já dizia que o que é combinado não é caro nem barato. Então vamos combinar, né, o que pode e o que não pode, né, para essas questões mais do dia a dia. Então esse é um aspecto. Do ponto de vista mais amplo, né, tem um vídeo do Peter Drucker que acho que eu já comentei com vocês, que é muito bacana. Se eu não me engano, é sua eficiência como executivo. Tem mais um que eu não vou recordar o nome agora, acho que eu coloquei talvez eu tenha colocado para vocês no mudo. Mas ele fala ele usa a seguinte expressão: não vale a pena andar sobre gelo fino, né? Então o que significa essa expressão? Significa que a gente deve, tanto profissionalmente como na vida pessoal, evitar os atalhos, né? Os atalhos para o sucesso, pegando atalhos perigosos, né? Por locais sombrios,
enfim, né? Então até o próprio Peter Drucker, que é o pensador mais importante na administração, ele já coloca isso como uma questão essencial para o administrador, né? Então acho que esse é um ponto que é só uma ínfima parte desse tema, mas que eu queria discutir com vocês. E apesar de declarar que eu não queria fazer uma discussão mais profunda, mas tem um autor, um filósofo romano do século I, que chama Sêneca, né? Quem não leu, leia. Tem uma obra dele que é muito interessante, chama-se Sobre a Brevidade da Vida. É muito interessante. Mas em outra obra ele escreve o seguinte, tem uma frase que eu levo comigo, que é assim: nunca espreites o fundo do abismo, ou logo será o fundo do abismo a espreitar o fundo de ti. Então aí cabe uma reflexão mais profunda sobre a questão de ética. Bom, o segundo tema é a questão de sustentabilidade, né? Eu creio que, com exceção do presidente dos Estados Unidos, que é cético quanto aos autodeclarado cético quanto às questões ambientais, todo mundo está bem sensibilizado sobre a importância desse tema. Até nesse momento está sendo realizada a Conferência das Partes, né, a COP, na cidade de Bonn, na Alemanha, onde os países estão ligados à ONU estão discutindo aí as medidas que foram definidas no Acordo de Paris para controle de emissão de CO2 e outras medidas aí para combater o aquecimento global. Então isso não preciso falar, vocês também discutem isso, tem disciplina sobre sustentabilidade. Eu quero só destacar alguns pontos específicos em relação à gestão de operações. Então, a prática da gestão da sustentabilidade passa pela gestão de operações da empresa. Por quê? Porque é lá que acontece a produção dos bens e dos serviços, né? É onde se dá consumos de energia, consumo de insumos, onde existe questões relacionadas a descarte, a ciclo de vida dos produtos, a impacto da logística, né, com a emissão de CO2 por frotas de caminhões ou de veículos. Enfim, é uma questão muito próxima do administrador de operações, do gestor de operações. O que eu coloco para vocês aí brevemente sobre esse assunto? Que na avaliação do desempenho da operação eu tenho que avaliar o desempenho no aspecto sustentável, eu tenho que criar indicadores medindo a emissão, medindo meu índice de reciclagem, ciclo de vida de produto, esse tipo de coisa, né? Então é um aspecto que tem que ser gerenciado pelo gestor de operações. Uma boa dica é usar, se apoiar numa norma, né? Então a gente tem a ISO, que é uma organização internacional que elabora normas que servem para todos os países que são signatários, né? Então a sigla ISO quer dizer International Standardization Organization, Organização Internacional para Padronização ou Normatização. Ela tem uma família de normas conhecida, né? Que são as normas ISO 14000, né? Especialmente a ISO 14001, que permite certificar. E essa norma ela estabelece uma série de requisitos relacionadas à questão da sustentabilidade. Então é uma boa fonte de pesquisa, eu coloquei isso no material para vocês darem uma lida, que um administrador pode buscar implantar essa norma, porque ela tem toda uma série de procedimentos, né, de recomendações práticas, enfim, é um sistema completo para a gestão ambiental. Eu acrescento que a gestão ambiental ela tem que ser pensada sobre duas óticas, né? Tem a ótica vamos dizer assim, da não poluição, né, onde se tenta evitar ou minimizar impactos ambientais, né? Isso se dá, como a gente falou, por emissão de gases, de resíduos sólidos, líquidos, enfim, que podem estar no processo produtivo, no processo logístico. Então tem um aspecto relacionado, efetivamente, vamos dizer assim, à proteção ambiental, de forma mais simples. Mas tem um aspecto econômico, que é o aspecto de otimização do uso dos recursos naturais, né? Então as operações, os processos, eles consomem água, consomem energia, consomem gás, consomem combustível, enfim, né, papel, né? Então, assim, o gestor de operações tem que também ter um olhar, ter indicadores, ter práticas, acompanhar esse consumo e trabalhar para
minimizar isso. Continuando aqui. O terceiro tema que trata da questão de segurança e saúde ocupacional, que também vocês trabalham com isso em outras disciplinas. Mas em relação a operações, novamente sendo específico, eu quero destacar alguns pontos em relação a isso, né? O primeiro ponto é o seguinte: é responsabilidade do administrador, do executivo, do gestor de operações, a questão de saúde e segurança da sua equipe de trabalho, né? É uma coisa que eu vejo fazendo trabalhos com empresas, isso ser negligenciado na medida que os gestores eles pensam em terceirizar isso para áreas como área de segurança do trabalho, SESMIT, CIPA, né, que são as comissões de segurança, como se isso não fosse problema deles, né? É o mesmo erro que acontecia historicamente com deixar a garantia da qualidade do produto ou serviço por conta do departamento de qualidade, né? Ou outro absurdo de gestão seria deixar a questão de gestão das pessoas, motivação, desenvolvimento, a cargo do departamento de recursos humanos. Não é isso. Esse é um erro, uma visão torta, né? Um erro grosseiro do ponto de vista de administração. É claro que cada gestor, cada administrador, ele tem que cuidar desses aspectos. É ele que gerencia o time dele, ele que motiva, ele que desenvolve, ele que monta o time, ele é apoiado, né, pelas equipes de gestão de pessoas ou recursos humanos. Idem com a questão de qualidade e idem com a questão de saúde e segurança do trabalho. Então, a questão de saúde e segurança do trabalho é problema do administrador. Então, o administrador tem que olhar risco, fazer análise de risco, ele tem que olhar questões de ergonomia do posto de trabalho, que é uma coisa muito negligenciada, né? Quanto tempo as pessoas fazem trabalhos repetitivos, né? Porque a omissão, a negligência nisso, por parte do administrador, pode proporcionar a aquisição de doenças do trabalho, né? Chamadas doenças ocupacionais, como a LER, né? Que é a lesão por esforços repetitivos, que a gente chama por aí de tendinite, que é uma coisa terrível. Então, é parte do papel, não é problema do outro, não é problema da empresa, não é problema da área de segurança, é problema do administrador, né, do gestor de operações. Então, a ergonomia, a segurança no trabalho, a questão de saúde ocupacional é responsabilidade do administrador. Inclusive, ele pode ser, pela legislação brasileira, responsabilizado, por exemplo, no caso de um acidente de trabalho, necessariamente ele é processado. Então, tendo ou não responsabilidade, ele é processado. Ele pode ser condenado, não pode ser condenado, mas ele é processado. Então, ele é responsável, né? O mesmo ocorre com a questão ambiental, eu acabei não falando, mas é a mesma coisa, né? A gente está vendo aí o desastre ambiental relacionado a Samarco e a Vale. Eu li agora essa semana que o juiz mandou continuar o processo em cima de uma série de gestores, membros de conselho de administração dessas empresas que estão sendo processados, podem ser presos, né? E a legislação ambiental brasileira, ela é rígida, né? Tem muita gente que ainda não segue, mas se for condenado, é complicado, né? Você vai preso. Então isso se aplica tanto à questão ambiental, gestão ambiental, quanto à questão da segurança. Existe uma norma também para a questão de segurança e saúde ocupacional muito interessante, que o nome chama-se OSHAS, né? A expressão não é a tradução correta, mas é uma norma também da ISO, a norma ISO 18001, que é a norma que trata de gestão de saúde e segurança ocupacional, que assim como a ISO 14001 é para o meio ambiente e a ISO 9001 é para a qualidade, a ISO 18001 trata exatamente disso. Então ela estabelece requisitos, procedimentos para fazer análise de risco, para identificar perigos nos processos, nas operações. Então também é uma excelente base para o administrador, para o gestor de operações utilizar para gerenciar, para implantar uma operação segura, né? E nesses dois aspectos especialmente, que eu falei, de sustentabilidade, saúde e segurança ocupacional, existem leis específicas, normas específicas, né? Leis, por exemplo, as normas regulamentares que se aplicam
que são ligadas à consolidação das leis do trabalho, né, da nossa Constituição, que estabelecem já os procedimentos para uma série de atividades, né, como proceder quando a atividade envolve trabalho à altura, quando envolve uso de equipamentos, determinadas ferramentas, trabalho com determinados materiais e assim por diante. Então, a obrigação é se inteirar, né, de quais são as leis aplicáveis, as normas aplicáveis, quais são os níveis especificados e considerar isso dentro do projeto ou da melhoria da operação. Então, é papel de vocês aí que estão começando a carreira, ou vão começar, alguns já estão começando, né, fazendo estágio, a carreira de administradores, cuidar com carinho aí desses três questões aí super importantes, né? Ética, sustentabilidade e saúde e segurança ocupacional. Tá bom, turma? Até mais.